Hoje no JU Primeira Edição, último dia para escolas de educação infantil se inscreverem em licitação para oferecer vagas à Secretaria de Educação. Secretaria de Planejamento e entidades trabalham em campanha contra comércio ambulante ilegal. Começou ontem a Semana Nacional do Trânsito e ainda a Lajadense enfrenta o Real de Capão fora de casa. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, se reúne hoje e deve manter a taxa básica de juros da economia brasileira estável em 6,5% ao ano, segundo a estimativa da maior parte dos economistas do mercado financeiro. Os bancos projetam também que os juros básicos devem permanecer nesse patamar até o fim desse ano. Para o fechamento do próximo ano, porém, a estimativa dos economistas para a taxa Selic está em 8% ao ano. O período para credenciamento das escolas particulares interessadas em vender vagas de educação infantil à administração municipal de Lajeado termina hoje, mas segundo o prefeito da cidade, o período deve ser prorrogado. Em agosto, a Prefeitura de Lajeado anunciou que iria comprar 100 vagas integrais de escolas particulares para a educação infantil. Até o momento, 2 entidades se credenciaram. Das 100 vagas, 35 foram adquiridas. O nosso interesse é prorrogar também esse prazo e possibilitar que outros interessados venham a estar ofertando e tendo a possibilidade de contratar com o poder público. Hoje, nesse primeiro prazo, onde foram abertas as possibilidades de credenciamento dos educandários particulares, foram 2 que se credenciaram. Das 100 vagas estão sendo ofertadas 35 aproximadamente. E aí significa que a gente vai incentivar que novos venham a se credenciar para que a gente possa fazer o atendimento desta demanda que projetamos para esse momento. O foco são crianças com idade entre 4 meses e 1 ano e 2 meses. Sendo as vagas ofertadas, a Secretaria tem condições de começar a dar o encaminhamento para aquelas pessoas então que são selecionadas para cada uma desses educandários. E por outro lado, a expectativa é de que com a prorrogação de prazo, outros interessados possam vir a se habilitar junto à Prefeitura e a gente possa atingir esse número de vagas que projetamos para 2018. Em dezembro de 2017, a fila de espera tinha 826 crianças. Depois do reajuste de espaços e com a contratação de professores e monitores, em abril de 2018, o governo reduziu em 60% a lista. Agora começou a etapa de compra de vagas para a educação infantil. Dando certo esse sistema, e havendo um número considerável de vagas sendo ofertadas, nós pensamos para 2019 em entregar equipamentos que estão em construção e, por outro lado, na ampliação desta compra de vagas. E num futuro mais longo, ainda do final de 2009, 2020, estamos projetando outras modalidades de suprimento dessa demanda de creches que é latente na cidade, mas contando sempre, e isso é muito importante, com a participação da comunidade. A seleção dos alunos passa por uma série de obrigatoriedades. Tudo começa pela renda familiar. E quanto menor a renda da família, mais chance de ser selecionada é, e essencialmente isso. Pessoa em vulnerabilidade, condição familiar, então são esses critérios assim, essencialmente. O feriado da Revolução Farroupilha, comemorado na quinta-feira, 20 de setembro, muda os horários de atendimentos de prefeituras e supermercados. Na região, 11 prefeituras encerram o expediente hoje e retornam somente na segunda-feira. Fazem ponto facultativo nas sextas repartições públicas municipais de Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul, Canudos do Vale, Capitão, Coqueiro Baixo, Estrela, Paverama, Progresso, Roca Salles, Sério e Taquari. Assim como as repartições públicas, os mercados também têm alteração no horário de atendimento durante o feriado. Em Lajeado, a rede Super do centro vai atender das 8 da manhã às 8h30 da noite. Já a unidade do bairro Americano fica aberta das 9 até as 9 da noite. O Maxi Atacado abre das 9 às 5 da tarde. No shopping, a praça de alimentação vai estar aberta das 11 da manhã até as 9 da noite. O supermercado STR de Lajeado vai estar fechado. E ainda sobre o dia 20 de setembro, os bancos fecham amanhã, quinta-feira, mas na sexta-feira, após o feriado Farroupilha, abrem em horário normal.
E a seguir, o Poder Público faz campanha sobre comércio ambulante legal. Na sessão de ontem, a Câmara de Vereadores de Lajeado acatou veto do Executivo às 7 emendas que haviam sido anexadas pelos vereadores ao projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2019. Ainda do Executivo, aprovado o texto que autoriza a abertura de crédito suplementar de R$ 4.000. Do vereador Carlos Ranzi, do MDB, é acatada a proposta de alteração de artigo na lei municipal que estabelece o regime próprio de previdência social dos servidores municipais. Pela iniciativa, o Comitê de Investimentos deve contar com pelo menos um membro certificado pelo CPA 10 e outro pelo CPA 20 da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capital. A Polícia Rodoviária Federal fez ontem abordagens educativas a condutores de veículos no quilômetro 340 da BR-386, em frente ao posto de Lajeado. A ação faz parte das atividades da Semana do Trânsito e foi em conjunto com o SEST Senat de Lajeado pela conscientização dos motoristas para boas práticas no trânsito e direção defensiva. Foram abordados 40 veículos para entrega de material alusivo à campanha e orientação. O comércio ambulante ilegal é um problema em diversas cidades. Em Lajeado, a situação preocupa poder público, lojistas e entidades que representam os comerciários. Óculos de sol, relógios, acessórios, são diversos os itens comercializados por ambulantes nas ruas de Lajeado. Quem passa, principalmente pela rua Júlio de Castilhos, encontra uma grande oferta de produtos. Entidades que representam os comerciantes discutem com o poder público formas de reduzir o comércio ambulante ilegal. A gente sabe que eles existem, os ambulantes existem porque há o consumidor. Então, tem o lá e cá e a gente precisa chegar num ponto de equilíbrio para podermos fazer um trabalho de conscientização conjunto com o consumidor. O comércio ambulante em Lajeado, ele é um problema, a prefeitura sabe disso, tanto é que quando entrou no governo já realizou inúmeras ações para coibir esse tipo de comércio. O que a gente está vendo agora é uma ação conjunta, né, junto com o Sindiloja, CDL, inclusive o Sindicomerciários, que nós tentamos trazer junto para a discussão, para que a gente possa avançar em alguma solução mais efetiva, principalmente trabalhando não só a fiscalização desses ambulantes, mas a conscientização da população, que no final das contas é quem compra esse material e acaba induzindo essas pessoas a vir para o centro tentar vender esse tipo de produto. A atuação dos ambulantes é regulamentada pela Lei Municipal 8.136 de 2009, mas o Decreto 5.931 de 2013 estabelece que a venda não pode ser feita na área central da cidade, que contempla as ruas Júlio de Castilhos, Bento Gonçalves e nas transversais, assim como nas avenidas Senador Alberto Pasqualini e Benjamin Constant. Então a fiscalização acontece nesses locais. De qualquer maneira, em outros locais da cidade, para o comércio ambulante poder existir, ele precisa ter o alvará de ambulante, que é fornecido aqui na Secretaria de Desenvolvimento. O problema não é exclusivo de Lajeado. Diversas cidades enfrentam isso. Para buscar uma solução, o poder público conta com o apoio das entidades e também da comunidade. Então a ideia é juntar todas as entidades envolvidas para que a gente possa desenvolver uma campanha de conscientização para que as pessoas entendam que esses produtos muitas vezes podem ter uma origem duvidosa, podem vir de uma mercadoria, de uma carga roubada, de um contrabando realizado, de uma importação sem ter pago os devidos impostos, que no final são os malefícios que a gente faz para a nossa própria cidade, né? Mas atrás disso tem que ver a força do poder público para a gente podermos executar e termos um resultado em cima dessa conscientização, juntamente com a fiscalização do poder público, outras ações que devem ser planejadas e combinadas. E agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol segue predominando aqui na região. As temperaturas devem subir e à tarde vai ser quente, com máximas que podem atingir os 29 graus. Amanhã, a nebulosidade predomina no vale devido à formação de instabilidade sobre o estado. Com isso, há condições para pancadas de chuva ao longo do dia. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região. Estão
Estão abertas até 14 de outubro as inscrições para grupos que queiram participar da 11ª Mostra de Dança da Univates. As apresentações vão ser nos dias 23 e 24 de novembro no teatro. Divididas em 2 categorias, infantil e juvenil adulto, cada equipe vai ter até 10 minutos para se apresentar. O público pode assistir de graça às apresentações que não têm viés de competição. As inscrições devem ser feitas por professores coreógrafos no site univates.br/mostra de dança, mediante pagamento de taxa de R$ 70. A Associação Municipal Tradicionalista Gaúcha, em parceria com a Prefeitura de Lajeado, promovem o tradicional desfile Farroupilha. A concentração dos cavalarianos começa às 8 da manhã na Rua Décio Martins Costa. A saída está prevista para as 9 da manhã. O roteiro passa pela Rua Júlio de Castilho, subindo a Avenida Senador Alberto Pasqualini até o bairro São Cristóvão. E desde 1997, campanhas educativas são feitas para conscientizar a população sobre o papel de cada um na prevenção de acidentes. A Semana Nacional do Trânsito começou ontem e segue até dia 25. Em Lajeado, ações já estão em andamento. Conscientizar condutores, passageiros, ciclistas e pedestres sobre a segurança nas ruas. O tema da Semana Nacional do Trânsito 2018 incentiva a comunidade a refletir sobre a responsabilidade pessoal. O tema esse, Nós Somos o Trânsito, na verdade, é para caracterizar que todos nós fizemos parte desse sistema, né, que a gente chama de trânsito, seja pedestre, seja o veículo. Isso sim, é a questão da interação entre todos. E o principal, a harmonia, né, entre veículos e pedestres. É isso que se quer. São ações que elas iniciam nessa semana, né, propriamente de 18 a 25, mas elas terão sim continuidade em outros eventos que nós faremos aqui através do departamento. As ações começaram ontem e seguem até dia 25. Fiscalização, panfletagens, oficinas nas escolas e até manutenção nas faixas de segurança. Ontem nós começamos a estruturar e trabalhar em cima de alguns pontos, e principalmente na questão de faixa de segurança, na questão de pinturas, alguns ajustes e também os agentes em pontos que a gente entende que tenham possibilidade de, para minimizar os acidentes, e sim, a presença deles ali. Ela começou nessa questão. Hoje nós temos a parte de educação também, 16 horas aqui nós teremos uma distribuição de folders, folhetos, junto com o CFC Vitória. Segundo o coordenador do Departamento de Trânsito, a fiscalização vai ser intensa para os táxis, vans e transportes clandestinos. O táxi e a van, porque eles são concessões, né? Vamos dizer, o táxi propriamente dito, a gente precisa saber quem está dentro da lei, quem está cumprindo a lei, regularizar para poder passar para a sociedade, para eles mesmos, que tudo está ok. As vans, nós temos visto e recebido algumas reclamações aí na questão da condução com as crianças, desrespeito no trânsito, então a gente precisa também organizar isso aí, tá? Sem deixar de trabalhar em cima das outras ações que são corriqueiras, que é a questão do álcool, né, na direção, o excesso de velocidade, essas que concorrem para o acidente aí de maior gravidade, isso sim. E com o passar do tempo aí a gente também trabalhar a questão de educação, que essa semana vamos dar ênfase em algumas escolas, mais escolas do que normalmente a gente faz. Atualmente em Lajeado, a maior infração cometida pelos motoristas é o uso do celular. Hoje, com a questão do WhatsApp ou os outros aplicativos, né, as pessoas prestam menos atenção ainda. Antes elas só falavam, agora elas falam e também manipulam. Isso concorre diretamente para o acidente, não tem como. Porque se tu ficar 1 segundo sem prestar atenção, tu vai te envolver em algum acidente, que infelizmente na maioria das vezes ele é grave. Nós precisamos trabalhar forte na educação, e isso nós estamos focando nas crianças, algumas ações preventivas também, mas infelizmente com o adulto, na verdade, é a punição. E a seguir a gente fala de esporte. A próxima partida do Alviazul é fora de casa contra o Real de Capão. A 4ª edição da Mega Race vai ser no dia 18 de novembro. A prova em Bom Retiro do Sul. Os detalhes da corrida com obstáculos estão sendo divulgados aos poucos. Ingressos estão sendo comercializados na pré-venda diretamente com os organizadores. A Copa Guri 2018, disputada todos os anos em Estrela, vai ser em outubro e novembro no Parque Princesa do Vale. São 5 categorias, todas masculinas para atletas de 6 a 15 anos. Inscrições são de graça e vão até o dia 29. Ano passado, a competição reuniu 49 equipes de 7 municípios da região. Mais informações podem ser conferidas com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Estrela.
Nesse domingo, dia 23, vai ter corrida Unimed Sicredi, ponto de partida Avenida Piraí. Adiado em função das chuvas, o evento que estimula a mudança de hábitos nos vales vai manter todas as programações previstas. No fim de semana, o lajadense venceu o Juventude em casa por 2-1. Agora a equipe de Lajeado se prepara para enfrentar o Real de Capão fora de casa. Quem tem mais detalhes é o repórter Thiago Wittelder. Olá, Thiago. Olá, Marcos. Bom, é exatamente isso. O Lajadense vem de uma vitória em cima do Juventude aqui na Arena Alviazul, partida que aconteceu nesse fim de semana, e a vitória aí foi por 2-1. O próximo desafio é um conhecido do Lajadense, teve partida aqui e aí teve empate em 0-0, sem gols, é o Real de Capão. E nesse fim de semana a partida vai ser em Tramandaí, e por isso a gente fala com o técnico do Lajadense, Rodrigo Bandeira, para falar um pouquinho sobre essa preparação. Bandeira, basicamente, assim, como está a preparação para essa partida depois dessa vitória importante em cima do Juventude? Olha, como a gente já enfrentou o adversário no turno passado e a gente já conhece agora a forma deles jogarem, fica um pouco mais fácil, né, de ajustar algumas coisas. A gente vem de um bom jogo contra o Juventude, se recuperou de um resultado ruim lá em Farroupilha, e não só em relação ao resultado, mas em relação também ao desempenho. A gente jogou muito bem, foi consistente, foi forte, foi organizado, jogou com qualidade. E é esse tipo de jogo que a gente quer repetir lá contra o Real. Um adversário que tem feito bons jogos em casa, um campo um pouquinho difícil de jogar, um pouquinho menor também. A gente tem algumas formas de poder superar o adversário. E aqui a gente fez um jogo bem ruim, acho que foi o pior jogo que a gente fez na competição até então. Mas o momento é bom, a gente deu uma recuperada, começou bem o turno, sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente tem condição de, repetindo algumas coisas boas que a gente fez no jogo passado, ir lá e buscar um bom resultado. Duas perguntas, assim, a primeira, temos algum desfalque para essa partida, e a segunda, como essa vitória em cima do Juventude, ela vai dar esse ânimo diferente para fazer com que seja uma partida positiva para o Lajadense lá em Tramandaí? Olha, em relação aos atletas, é basicamente a mesma equipe que vai estar à disposição, as mesmas opções. Quem está machucado está ainda em fase de recuperação. Em relação ao que a gente apresentou no jogo contra o Juventude, ele nos deu muita confiança e principalmente convicção que a gente tem qualidade, tinha que melhorar algumas coisas, mas era muito em relação ao trabalho que a gente estava apresentando. Até nos jogos a gente estava oscilando, e esse jogo a gente foi muito constante e consistente principalmente. Então a gente viu o pessoal conversando mesmo, que ficaram muito motivados em relação ao que a gente apresentou, em função do resultado, da forma que a gente conseguiu. E isso aí eu tenho certeza que criou uma perspectiva muito boa neles para esse segundo turno dessa primeira fase, e é uma possibilidade de classificar. Então a gente vai entrar forte, já entrou forte no retorno, um jogo que te dá mais respeito em relação aos adversários. A gente espera ter nessa sequência de jogos bons resultados, classificar e chegar bem para a outra fase. A gente tem semanas cheias de trabalho, então isso aí também nos ajuda. Não podemos perder o embalo que a gente teve a partir desse jogo contra o Juventude. Bandeira, essa partida vai ser fora de casa, em Tramandaí, mas em seguida a gente tem aí partidas aqui na Arena Alviazul, assim, a presença do torcedor, o quanto que ela é importante. Eu sempre falei que é extremamente importante, né? A gente entende a dificuldade, às vezes, do torcedor se deslocar em virtude dos horários dos jogos. Às vezes até o dia da semana, às vezes incomoda um pouquinho, né? Porque o pessoal sai do trabalho, tem que fazer correria, acaba não vindo porque vai chegar atrasado. Mas independente de ter 10, 100 ou 1000 torcedores, a gente tem que ter sempre o respeito deles, né? Então a gente tem que mostrar comprometimento, tem que procurar fazer sempre o nosso melhor, porque o que a gente faz aqui dentro reflete lá fora e não ao contrário. Se a gente se dedicar, se comprometer, fazer um jogo com qualidade, o torcedor vai abraçar. E se a gente estiver fazendo alguma coisa ruim, eles vão criticar, e eles estão na função deles. Agora a gente espera que eles possam cada vez mais entender que a gente está fazendo um trabalho dentro das dificuldades bom, e aí eu digo não só de comissão, mas principalmente dos atletas, e que a gente junto possa buscar algo mais. O principal é a primeira parte, é a classificação. Depois a gente buscar algo mais nos mata-matas. Ok, obrigado, Bandeira. Bom, então lembrando, o torcedor do Lajadense tem partida nesse fim de semana em Tramandaí pela 9ª rodada da Copa Vianney Carlet para o Lajadense, e o adversário é o Real de Capão. A gente volta para o Jornal do Univates, nas imagens de Pedro Horner, eu, Thiago Wittelder. Obrigado, Thiago. E mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univates, segunda edição. Obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde e um ótimo feriado.